Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o fim da Yakuza. Aliás, eu entendi que não se fala Yakuza, como a gente diz, é Yakuza, a máfia japonesa, né? Enfim, o que está acontecendo com a Yakuza é que eles estão acabando. Está acabando a Yakuza no Japão. Ela já teve centenas de milhares de membros aí na década de 90, década de 2000. Hoje em dia são uma quantidade muito pequena de membros. E segundo algumas pessoas estão dizendo, quem está matando a Yakuza é a geração Z. A geração Z não quer entrar para o crime da Yakuza, e aí o Yakuza está morrendo, porque não entra gente nova, as coisas acabam, né? E eu acho isso muito curioso, porque, peraí, a geração Z não comete crimes? Não, a geração Z comete crimes, mas comete crimes de forma diferente. Vamos entender esse caso aqui, qual é o problema e como é que isso reflete aquilo que eu venho falando para vocês. Estruturas hierárquicas grandes estão sumindo, elas são totalmente ineficientes. O governo ainda consegue se manter pela inércia cultural, mas organizações criminosas têm que ser mais rápidas nisso, porque no final das contas a organização criminosa ela não tem a proteção da institucionalidade, das leis, da cultura, né? Então ela tem que se virar nos 30, meu amigo. E olha o que está acontecendo, está surgindo o Tokuryu, que é uma outra forma de fazer crime de forma descentralizada e distribuída. Essa notícia foi sugerida por Peter no Japão comendo sushi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Yakuza, ou Yakuza, é uma máfia japonesa, né? A maior máfia japonesa, equivalente lá às máfias italianas, às máfias russas, às máfias brasileiras, PCC, Comando Vermelho, é tudo a mesma coisa, é máfia, né? E qual que é a característica de uma máfia? É uma organização criminosa que existe fora da lei, mas que tem uma estrutura hierárquica definida. Você tem o líder lá, o Dom lá, o cara que comanda a coisa toda, tem um conselho de pessoas notáveis ali que tipicamente são gangsters de muito tempo, e a partir daí você já tem o pessoal operacional que divide os pontos ali, os bairros na rua, e até tem os membros na ponta lá, que são os criminosos lá, que fazem os crimes, que fazem a extorsão e coisa e tal. É uma estrutura hierárquica, né? É uma estrutura hierárquica que sempre funcionou muito bem, mas que está acabando lá no Japão. Esse caso aqui da Yakuza ficou conhecido lá no Japão. As coisas no Japão estão acontecendo mais rápido por vários motivos. Um desses motivos é que o Japão foi muito rápido nessa questão da informação descentralizada, né? No Japão você tem muita internet com muita facilidade para muita gente. Então todas essas coisas que estão acontecendo no Japão, você pode esperar que vão acabar acontecendo aqui no Brasil também, porque o Brasil ainda está se informatizando, né? Ainda tem muita gente no Brasil que não usa internet, ainda existe isso no Brasil, né? Então, à medida que mais pessoas forem usando a internet, mais a gente vai chegar nesse sentido. E o que o pessoal está notando? Aqui, ó, os gangsters da Yakuza se tornaram uma espécie em extinção, né? Isso aqui é uma imagem de uma mão de alguém que teve uma parte do dedo decepado. É costume da Yakuza, quando alguém comete algum crime sério, né, quando alguém trai outra pessoa dentro da hierarquia, né, ou então comete um erro simplesmente, né, a punição é cortar um pedaço do dedo dele, né. Por isso que você vê que o Lula certamente faz parte dessa gangue e já errou pelo menos 3 vezes, né, porque já cortou o dedo todo dele lá, né. Mas enfim, tem esse vídeo que saiu bem interessante aqui, ó, do Louis Zhao, falando sobre como a geração Z matou a Yakuza, né? Então o tema do vídeo dele aqui é meio que aquele pessoal reclamando de geração Z, né? Não, porque a geração Z não quer trabalhar, a geração Z não quer nada disso, a geração Z... E eu mantenho para vocês, a geração Z é que sabe o futuro, tá indo na direção certa, eles que estão apontando o futuro. É besteira brigar com esse pessoal. E o que ele está falando aqui, esse aqui é o cara, o Louis Zhao. Cadê ele? Esse cara aqui, ele é japonês, ele está falando sobre essa história toda, e ele está falando justamente o seguinte: o que está acontecendo é isso. Por que a Yakuza está sumindo? Porque não tem membros novos, né? Lembra, como é que funciona toda essa hierarquia? A hierarquia toda, as estruturas hierárquicas, funcionam tipicamente com o pessoal novo entrando na parte de baixo da estrutura, né? O cara começa como um ajudante ali, nem é como assassino, tá? Ele começa como o cara que vai lá, sei lá, esconder o corpo, vai limpar a sujeira dos outros, vai pegar café pro chefe.
Você começa com o pessoal de baixo, né? Os jovens são tipicamente as pessoas que estão dispostas a fazer esses trabalhos menos gratificantes, né? Justamente porque querem começar a carreira, querem começar a coisa toda. E toda organização hierárquica depende desse pessoal. Você vê as empresas aqui no Brasil dizendo que não conseguem contratar e coisa e tal, não conseguem contratar pessoas. É o mesmo fenômeno da Yakuza. A Yakuza não consegue também contratar pessoas, o pessoal não quer entrar nos níveis de base, né? Porque em tese você começa fazendo esses trabalhos pequenos, né? Pegando um cafezinho pro chefe, varrendo a sala, escondendo o corpo, né? Dissolvendo o cara em ácido, essas coisas menos técnicas. Aí depois você vai começar a subir nos rankings lá da organização criminosa, você vai matar uma pessoa ou outra, vai roubar uma pessoa ou outra. E se você for bom, você vai subindo na hierarquia, em tese, um dia você chega lá no topo lá da hierarquia, né? Mas o que está acontecendo com todas as estruturas hierárquicas, dada a informação descentralizada e distribuída? Elas estão se tornando ineficientes. A própria Yakuza está se tornando ineficiente. Essa estrutura baseada em, né, em você ter níveis de comando, em que um cara comanda o outro, que o outro comanda o outro resolve lá, até chegar na ponta que as pessoas que fazem mesmo, é muito ineficiente e o pessoal percebe isso, né? A grande diferença é essa. Até as gerações passadas, até a minha geração, o pessoal vinha nessa de que não, isso é o normal, né? Você tem que começar por baixo e coisa e tal. O pessoal da geração Z, o pessoal mais novo, já olha para a coisa toda e fala, não, pô, peraí, isso não tem lógica, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, eu nunca vou chegar lá em cima nessa coisa. E de certa forma eles estão certos, né? Porque de todo mundo que entrava na Yakuza ali, apenas uma pequena fração efetivamente conseguia subir. A maior parte deles ou ficava em trabalhos de baixo calão a vida toda, ou então era morto, né? Porque é uma atividade de risco, no final das contas. Eu perdia dedo, né? Como tá aqui, coisa e tal. O fato é que a Yakuza chegou a ter centenas de milhares de membros lá no Japão e hoje em dia tem menos de 20 mil. E mais do que isso, olha só, aqui ó, a Yakuza está com dificuldade de conseguir cartões de créditos e pagar as contas depois que tem batida da polícia e coisa e tal, né? A grande ideia dessa organização, né? Por que uma organização criminosa acaba tendo uma vantagem sobre o criminoso no varejo? Porque o criminoso no varejo, se a polícia te pega, acabou, né? Você pegou e a sua operação toda foi pro saco. Se uma organização criminosa grande, se a polícia pega uma parte daquela organização, e de vez em quando pegam pessoas do PCC, pessoas do Comando Vermelho, mas a organização como um todo, ela continua, ela tem força para até ajudar aquele pessoal que foi pego lá na cadeia e coisa e tal. Só que o que está acontecendo? Né? Com essa nova visão do pessoal, menos gente está entrando na Yakuza. Aqui no Brasil, eu não sei se isso já está acontecendo com o Comando Vermelho e o PCC e outras organizações criminosas. O pessoal não querendo entrar nas organizações. Mas é possível que em algum momento do futuro isso aconteça, exatamente pelo mesmo motivo que está acontecendo lá no Japão, né? Como eu falei, o Japão ele mostra o futuro. Por quê? Porque estão mais informatizados por lá, né? Aqui fala sobre a origem, coisa e tal, como é que ela se transformou, né? E aqui, ó, organização criminosa Yakuza promete acabar com a guerra de gangues no Japão. Olha que coisa curiosa, né? Porque a gente viu aqui no Brasil também o PCC fazendo um acordo com o Comando Vermelho e com a organização criminosa do Lula para fazer uma espécie de paz, para evitar briga e coisa e tal, né? Então, assim, essas organizações criminosas todas estão querendo realmente parar a briga, porque esse é o problema do pessoal. Não tem gente nova entrando, as pessoas não acreditam mais nessas organizações hierárquicas grandes, né? Como o governo brasileiro, como o PCC, como o Comando Vermelho, coisa e tal. Aqui, ó. Violência crescente entre grupos resultou em gangsters rivais mortos a tiros, esfaqueados e coisa e tal. E isso é um problema, porque começa a matar um monte de gente e você não tem gente para repor, né? O que havia no passado é que entrava gente nova na organização e conseguiam repor. E aqui nessa reportagem, aqui no final, eles começam a falar o problema aqui, ó. Aqui, ó, a gangue não sei o que lá, que era uma outra gangue rival da Yakuza, tinha 120 membros, não sei o que lá, e brigou e coisa e tal. No entanto, as autoridades japonesas estão lidando com um novo fenômeno criminoso, o Tokoryu. Tokoryu é uma outra forma de se organizar o crime. Ao invés de você ter uma estrutura hierárquica, adivinha? Você tem o crime descentralizado e distribuído. É o que eu estou falando para vocês. Esse pessoal está achando que a internet, né, o Alexandre de Moraes falando que a internet está espalhando fake news e por isso que não funciona mais o governo. Não, a coisa é muito mais profunda que isso, meu amigo. A internet está mudando as formas de relação humana, está matando estruturas hierárquicas grandes, como governo, como grandes empresas. As grandes
grandes empresas vão se ferrar também. Até o Comando Vermelho e o PCC vão ter problemas com esse mesmo tipo de problema aqui. Por quê? Porque você tem justamente o Tokuryu. E, aliás, diga-se de passagem, já tem pedaços da Yakuza que se soltaram da parte central para justamente atuar como Tokuryu. Ou seja, o que eles estão fazendo? São gangues anônimas não filiadas a uma família Yakuza, operando individualmente ou em grupos improvisados, né? E o cara aqui nesse vídeo, ele descreve, muito interessante a parte que ele fala sobre o Tokuryu, que justamente a ideia é que a geração Z está fazendo isso. Ou seja, não é que eles não são criminosos, né? O ser humano é o ser humano, meu amigo. A gente é a mesma porcaria. Há 1 milhão de anos atrás, você pegar o cara lá nas cavernas, lá lascando pedra, é o mesmo cérebro que você tem hoje, é que tinha o cara lá na caverna caçando mamute, coisa e tal. Não tem jeito. Uma parte dos humanos vai cometer crimes. Sempre vai ter crimes, sempre vai ter esse tipo de coisa, mas a coisa vai ser diferente. Então como é que funciona os Tokuryus? São grupos anônimos que recrutam na internet para trabalhos esporádicos. É quase como um Uber do crime. Você quer participar desse negócio, você entra nos fóruns do Tokuryu, eles vão te dar tarefas para você fazer e você vai receber por essa tarefa. Ah, não, você vai ter que ir não sei aonde, botar não sei o que lá e não sei o que lá. E você ganha por essa tarefa, né? E aí pro cara, beleza, o cara vai lá, faz a tarefa lá, uma tarefa ruim, tá? Não é um crime, não façam isso. Eu não estou dizendo que é para fazer isso daqui, por favor, isso é errado. Esse caminho do crime é um caminho sempre muito ruim para qualquer pessoa que vai por ele, tá? É muito mais fácil você ter sucesso do lado correto da vida. Mas não deixa de ser curioso como é que a informação descentralizada está agindo em toda a sociedade humana, até no crime, né? E detalhe, a gente sabe que aqui no PCC, aqui no Brasil, tem unidades do PCC que atuam exatamente dessa forma, focando em crimes não violentos, né? Então, por exemplo, assalto a banco, de você entrar no banco com armas e coisa e tal, isso é violento pra caramba, isso custa caro pra caramba. E tem mecanismos para evitar esse problema. Hoje em dia, a maior parte do dinheiro é digital, não é cash, não é nota de real, então você acaba roubando pouco, com um risco enorme, com um custo enorme. Então o que acontece? Hoje em dia esses grupos focam em fazer ataques contra criptomoedas, fazer ataques de chantagem no submundo, né? Fazer coisas que são usando a informática, usando a informação mais do que a violência, né? Isso é um outro ponto que eu falo para vocês. O pessoal esquece, o pessoal sempre tem essa ideia de que, ah não, o governo sempre vai existir, porque o governo tem a força, o governo pode forçar você a fazer parte do governo, pode... E não pode, cara. Violência é caro. Se o governo tiver que botar uma pessoa do lado de cada pessoa para poder garantir que a pessoa não vai romper a lei, não funciona. Como é que vai ser isso? Vai ter tantos policiais quanto pessoas no Brasil? Ou seja, cada policial vai ser uma pessoa? Cada um vai policiar a si mesmo? Como é que vai funcionar isso? Não tem como. Violência, usar força, ela funciona desde que você tenha a maior parte das pessoas pacíficas fazendo a coisa certinha. Então, se o governo quiser controlar a população, 100% da população que é contra o governo, é impossível. Eles não conseguem fazer isso, né? Violência é caro. A própria Yakuza está morrendo porque a Yakuza usa violência. O Tokuryu está crescendo porque não usa violência, usa principalmente chantagem, coisa... É crime do mesmo jeito, não deve ser feito do mesmo jeito. Mas está aqui o pessoal falando isso aqui, ó. Tokuryu, os grupos criminosos escusos, né, como é que eu vou dizer, sombrios, que estão tomando a Yakuza no Japão, ou seja, a Yakuza está morrendo, e o que estão surgindo são esses grupos descentralizados, em que não tem uma hierarquia. É um cara que posta lá num fórum um monte de tarefa, querendo contratar pessoas e coisa e tal, e você, nesses fóruns, você tem reputação no fórum, então você com a reputação sua, você tem que fazer o serviço bem, né, senão você não cresce sua reputação no fórum, e você não é chamado para novos serviços. Os primeiros serviços que você vai conseguir, como em qualquer caso, são serviços mediais, coisas pequenas. Ninguém vai te dar uma tarefa, vai lá e assassina o Lula. Não vai ter isso. É tarefas pequenininhas. Mas aí você cumprindo essas tarefas pequenininhas, que já são ilegais, você vai ganhando a sua nota de reputação no fórum, né? Ou seja, cara, é o crime descentralizado, bicho. Olha que coisa. De novo, é o que eu falo, a gente está indo para o Capistão, estamos indo para lá. Isso, eu estou querendo dizer com isso que a gente vai chegar na utopia, um mundo perfeito, em que todas as pessoas se abraçam e ninguém agride ninguém. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vai continuar tendo crime, vai continuar tendo um monte de coisa. A sociedade humana sempre será imperfeita porque ela é composta de humanos. O que vai acontecer é que a gente vai ter muito menos hierarquia, vai ter muito mais voluntarismo.
muito mais relações curtas e esporádicas do que relações de longo prazo, compromissos de longo prazo, como é Yakuza, né? Yakuza, o cara entrava naquilo ali e ficava a vida toda, fazia a carreira dele toda dentro da organização criminosa. Como é na máfia italiana, como é nos grupos criminosos do Brasil, isso tende a sumir, a pessoa tende a fazer uma tarefa e outra e ficar nisso daí, cada um tem a sua reputação, não tem hierarquia, não tem nada. Aqui, ó. Os crimes pelos Tucuriu, os grupos anônimos, são um sério problema no Japão, muito mais problemático do que Yakuza. O que eu estou querendo alertar para vocês aqui? O pessoal aqui no Brasil precisa tomar cuidado com isso. Isso vai chegar aqui. Chega primeiro no Japão, por quê? Porque a informação descentralizada é mais forte lá. Aqui no Brasil vai chegar também. Comando Vermelho, PCC, essas estruturas hierárquicas que tem hoje, que garantem que se uma parte for pega e coisa e tal, que vai proteger os outros, isso vai acabar. E o pessoal vai acabar se organizando nesses grupos aí, nesse tipo de situação, né? Olha que coisa curiosa, informação descentralizada e distribuída agindo. Olha que coisa curiosa, né? O pessoal tá culpando a geração Z, não, porque é a geração Z que tá fazendo besteira e coisa e tal, mas eu tô falando para vocês, não é isso. A geração Z, ela tá de acordo com a visão econômica que você tem hoje, né? E a visão econômica é isso, a informação descentralizada e distribuída tá mudando as relações humanas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.